O programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atenção você, paciente diabético. O único profissional da saúde realmente capaz de tratar e receitar medicamentos para diabetes é o médico endocrinologista. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a prática clínica de outras especialidades no tratamento da diabetes. O seu José Formigari, de Pirituba, pergunta como conseguir o medicamento no Estado. Bom, senhor José, na realidade nós temos aqui no Estado de São Paulo a aprovação de uma lei que protege os portadores de diabetes e faz com que o senhor possa entrar na justiça, se não tiver no seu posto, para o senhor pedir a sua insulina, a sua caneta, as tirinhas, o aparelho, enfim, tudo que for necessário para o seu tratamento. É possível sim, mas você tem que ir procurar o Ministério Público ou então o Juizado de Pequenas Causas. Ou então você vá na ANAD, um associado da ANAD, nós temos lá um departamento jurídico para fazer isso para você. Seu Roberto da Jardim Guançã. O Ministério da Saúde está fazendo uma campanha maciça do diabetes. Não é hora de pedir ajuda a eles? É sim, senhor Roberto. É sem dúvida alguma. Nós estamos em conjunto com o Ministério e vou informar para o senhor em primeira mão. Nós faremos 2006, 2007 um grande programa junto com o Ministério. A ANAD, a FENAD, que é a Federação, e a ANAD, que é a Associação, estará em mais de 50 municípios, junto com o Ministério, fazendo um projeto piloto de treinamento da rede pública, dos profissionais, para eles cuidarem melhor de vocês. Nós temos a banana verde, que dá para você fazer pizza, e a banana madura. Por que tem essa diferença? A banana verde ninguém consegue comê-la, né? Ela é rica em amilose, que é uma estrutura, uma estrutura do carboidrato complexo que a gente fala, tá? Então o que acontece? Ela tem uma espécie de uma redinha nessa estrutura toda e não tem quantidades grandes de glicose e frutose. Ela tem quantidades grandes de amido, na verde, tá? Por isso que ela amarra na boca, a gente fala isso. Quando você tem a banana madura, essas estruturas foram modificadas, então aumentou-se a quantidade de frutose e de glicose, que seria a milopectina. A pectina é um tipo de estrutura que a gente utiliza, inclusive, para fazer as nossas receitas de compotas de geleias, entendeu? E a gente utiliza, inclusive, para dar aquela consistência, a pectina. A banana é rica nisso, de amilopectina. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o diet, você deixa a banana bem madura, aquela bem pintadinha, na panela, vai evaporar a água, e aí você pode estar utilizando um adoçante, um edulcorante de forno e fogão, ou nem precisa colocar nada, gente. Só vai deixando a banana saturar na panela, assim como o doce de abóbora, que não é uma fruta, né? Que não é uma fruta, mas é um fruto, né? Que a gente tem um costume aqui na nossa cultura de consumi-lo como salgado, né? Agora, na forma de doce também dá para consumir. Como é que você faz? Deixa a água também se evaporar pela cocção. Fogo lento, constância lá no fogão com a colher. Mas assim, que eu tive dúvida, outro dia eu fui dar uma aula e só surgiu essa dúvida. Então, por exemplo, se eu compro um doce, uma goiabada diet, e na composição dela tá goiaba, frutose, isso. Quer dizer, mas foi adicionado frutose, então ela torna diet? Ela é diet, gente. Aí no caso, o que acontece? É um pouco mais complexo, então vamos prestar muita atenção. Isso é muito importante, vocês gente, porque eu mesmo passei uma informação errada. Vocês que são diabéticos, tipo 1 e tipo 2, tem o açúcar compensado. Por quê? Você vai no seu médico, você tem uma assistência medicamentosa, você pratica essa assistência medicamentosa diariamente. Diariamente significa 24 horas no dia. Você tem assistência também do seu nutricionista, que já disse para você quantas gramas de carboidrato você vai consumir em cada refeição, se você é um insulino dependente. Isso no caso diabético tipo 1 ou insulino dependente no caso diabético tipo 2. Agora, tem o diabético tipo 2 que não
usa a insulina, quer dizer, lá no pâncreas dele ele ainda produz a insulina. E tem então medicamentos que a gente chama de hipoglicemiantes que acabam estimulando a produção dessa insulina para retirar esse açúcar da corrente sanguínea e jogar dentro da célula. Como é que faz? Nós podemos utilizar a frutose, além daquela que está na fruta, na nossa alimentação diária. Podemos. Isso na parte industrial. Só que a quantidade utilizada é muito pequena. Ele é um alimento diet que não foi utilizado um disacarídeo, que seria a sacarose, glicose e frutose. A frutose leva mais tempo para ser utilizada lá no nosso fígado. Então a glicose, sim. Então é o seguinte, em casa, a frutose ainda não dá para ser consumida diariamente. Só dá para ser consumida se você tiver uma orientação rigorosa e diária com o nutricionista. Então estou passando certo. Tá. Assim como o mel também dá para consumir, mas você tem que ter uma orientação rigorosa com o seu médico e com o seu nutricionista. Se você não tem isso, não tem abertura para utilizar um desses dois elementos. É melhor então, no caso não consumir. Então, por isso que a gente faz essa restrição. Nos alimentos preparados em casa, você vai estar sempre utilizando um edulcorante que não vai favorecer o aumento da sua glicose lá na sua corrente sanguínea. De vez em quando uma caldinha dá para fazer, né? O doce com edulcorante, com sim. frutose. Não. Nunca? Não dá pra gente estar fazendo isso ainda. É o seguinte, não dá pra estar divulgando isso ainda, Neuza. Então, ter muito cuidado, porque é um fator educativo e fechado. Na televisão não dá pra gente estar colocando pra vocês diariamente como é que é, né? Então, é assim, vamos lá, temos uma programação fechada para estar utilizando esse tipo de açúcar, que é a frutose, ele é um açúcar. No dia a dia, você vai utilizar a frutose da fruta. Tá? Então você tem lá uma fruta madura e tem a quantidade dessa fruta que você vai pôr no seu prato. Lembrem-se, a minha orientação é sempre 100 gramas por porção. No café da manhã, no seu lanchinho da tarde ou antes de dormir. Se você tem uma grande porção de refeição de arroz, feijão ou de macarrão no seu almoço ou no seu jantar, não é para ter sobremesa nenhuma. Entendeu? Porque você vai aumentar a quantidade de carboidrato. Então é complexo a situação. Fruta, então, na forma de geleia, uma colher de sobremesa na torradinha. A torradinha fornece carboidrato. Fruta, na forma de um doce compacto, ele sendo industrializado, geralmente a gente usa o álcool do carboidrato, que é o xilitol. O que xilitol causa? Ele, lá no seu intestino, ele causa um estímulo. Então, ele acaba sendo laxativo. Então, você tem pouquíssima quantidade de carboidrato, tipo assim, a cada 30 gramas, 2 gramas, 3 gramas de carboidrato, que é quase nada, que é praticamente uma colher desse edulcorante de sopa. Só que, se você consumir 2 porções, você vai ter uma reação intestinal, quer dizer, vai estimular o seu intestino. Por isso que é educação em diabetes. É uma educação em diabetes. Tem que ser, o público tem que ser reeducado, né? Educado, é diferente. Educado, eles não né? conhecem porque a informação. Nem conhecem a informação, de fato, é educado, é educação em diabetes, porque a gente come tudo errado, né? Tudo. Não é que come errado, inadequadamente. Então, para aquela situação, o adequado é isso. Aqui na sua porção do seu brigadeirinho, nós temos 2 bolotinhas, então vou mostrar para vocês. Olha, já está até ficando no ponto, está bem quente. Vamos ainda. levar para a festa nossos brigadeiros de cappuccino, olha que delícia. Que bonito, hein? Olha. O diabético na sua festinha vai poder consumir 2 bolotinhas que vai equivaler a 30 gramas. São grandes. Né? Pouca gula e muita satisfação. Assim, eu acho até que psicologicamente poderia fazer 4 pequenininhos ainda. Não, porque 2 bolotinhas dessa daqui, gente, equivalem a 130 calorias. 130 calorias é a caloria de um pãozinho, tá? De 3 bananas. De um copo de leite. Entendeu? Aí você tem aqui, em termos de carboidrato, 18 gramas. Um pãozinho. Dá para consumir na sua festinha? Dá. 2 brigadeirinhos. Tá vendo? E você vai feliz para ser aqui, olha isso. Lúcia já tá engrossando, aqui já tá ficando durinho, tá vendo? E tá quente ainda. Bom? Terminamos com a nossa festinha, nessa Gostaram, programação. Né? A gente vai fazer qualquer dia, qualquer outro evento, né?
Como podemos fazer para lembrar de tomar nossos comprimidos antidiabéticos que previnem altas glicemias? A melhor maneira de lembrar de tomar remédio é criando uma rotina diária. Ou seja, tome sempre o medicamento na mesma hora do dia e no mesmo lugar, se possível. Para reduzir ainda mais as chances de esquecer, use uma caixinha de comprimidos etiquetada ou um organizador de comprimidos. Coloque na caixinha os comprimidos que você irá tomar diariamente, para facilitar seu controle de que todos foram tomados. O perigo de não tomarmos nossa medicação antidiabética é que o nível de glicemia poderá se elevar. O programa Educação em Diabetes hoje vai abordar um assunto extremamente interessante, que é, vamos dizer, a moda, que se tem falado muito, né? E vamos falar por que o tratamento com bomba de insulina ou sistema de infusão contínua, que é melhor falar, porque bomba às vezes dá uma impressão esquisita, né? Mas é o sistema de infusão contínua através de aparelhinhos que pode ser dado às pessoas que necessitam tomar a insulina, que é o diabetes tipo 1. Não é? E para isso nós vamos estar discutindo aqui com a doutora Carla Mello, que é doutora em medicina, doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é médica do Grupo de Diabetes do Hospital das Clínicas daqui de São Paulo. Obrigado, Carla, por estar aqui com a gente. E vamos então, você quer dar um alô para os nossos telespectadores? Eu acho que é importante e dizer, em suma, o que é a terapia com bomba. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar conversando para a comunidade em geral. Isso é muito importante. O fator de informação para um portador de diabetes é decisivo, não só na escolha da sua terapia, mas como conduzir também sua terapia. Então essa é uma ótima oportunidade e eu gostaria de agradecer por ela. Carla, na sua experiência, que você tem bastante diabetes tipo 1, qual é a principal indicação do sistema de infusão contínua de bomba? Porque muita gente hoje, infelizmente, às vezes a pessoa quer colocar a bomba, quer modificar seu tratamento, não está preparado para isso, né? Mas primeiro, antes da indicação, vamos falar o que é e depois a indicação. Bom, a bomba é um recurso, na realidade, utilizado para a administração da insulina. Primeiro ponto que eu acho que tem que ficar muito claro para a população é que ele não faz leitura de valor de glicemia. Ele infunde a insulina de uma maneira, seguindo uma programação que é inserida num computador. A bomba tem um computador, né, que faz com que as doses estabelecidas e programadas sejam administradas de uma forma contínua, por 24 horas. Como que isso é feito? É uma mangueirinha, um canalzinho que sai desde o reservatório de insulina que tem na bomba, chegando até o subcutâneo. E ele é introduzido no subcutâneo por uma agulha extremamente maleável, né? Então não incomoda, ela não é uma agulha rígida de metal que fica perfurando a pele do paciente. De silicone, né? De teflon. Né? Exatamente. Então essa é e quando o indivíduo então recebe continuamente uma dose muito pequena de insulina. E no momento que ele vai se alimentar, ou quando ele faz uma glicemia capilar, que nós chamamos ponta de dedo, aí ele visualiza que sua glicemia está alta, ele dá o que nós chamamos de bolos, uma dose do tipo bolos, que é uma dose maior administrada ou para corrigir a sua glicemia ou para cobrir os carboidratos da sua alimentação. E isso tudo fica facilitado, porque a agulha já está permanentemente colocada no lugar certo. Então, veja bem, a vida. Como já está a agulha no local, você não precisa fazer as aplicações. Então, como diabetes tipo 1 que tem que fazer, por exemplo, 4, 5 aplicações, quando você come, você deveria estar compensando. Então, você já tem aquela agulha fixa, e você, através do sistema de infusão, você pode comandar quantas insulinas você quer tomar, ou você se auto-aplicar, sem a picada, porque ela já está conectada com o sistema de infusão. Então ele infunde
devagarzinho, pouquinho toda hora, todo minutinho, isso que a gente chama de secreção basal. E, quando necessário, você mesmo comanda a bomba para que infunde. Não existe o automatismo. Quer dizer, o automatismo, só quem consegue, é o pâncreas natural da gente. Realmente, o pâncreas natural de uma pessoa que não tem diabetes, sem a gente perceber, faz isso. Secreta um pouquinho, minuto a minuto, e depois, quando a gente come, ele solta a insulina. Vamos dizer, que a gente chama de bolos. Em maior quantidade. Maior quantidade, de acordo com a necessidade. Ele já faz o cálculo, o pâncreas já tem lá o seu computadorzinho interno lá e já faz o cálculo. Quanto que ele vai soltar de insulina para combater, para metabolizar aquela glicose que está sendo ingerida. No sistema de infusão, eu acho que é muito importante a gente falar, são 3 dias você troca esse catéterzinho. Quer dizer, por 3 dias você tem um sistema que está operando sem aplicações. Então, esta é uma vantagem, não é? Que eu acho importante a gente estar mensurando. A outra vantagem, né, Carla, é quanto, evidentemente, ao controle, né? Sim, aí a gente já pode partir para a questão das indicações mesmo da bomba, né? Quanto que seria melhor indicado? Eu costumo dizer que existem 2 grandes indicações para o uso de bomba de insulina. Uma que é deixar o tratamento mais cômodo. Indiscutivelmente, é muito mais cômodo você manter já a agulha inserida e aplicar as doses sem ter que estar perfurando a pele sempre que for fazer isso com uma seringa ou com uma caneta. Então, essa é uma indicação, comodidade no tratamento. E a segunda indicação geral é necessidade de tratar-se com uma bomba de insulina. Bom, aí já é uma indicação mais restrita. Eu diria que nós chegamos aqui a 2 indicações muito precisas. Uma são aqueles indivíduos que têm hipoglicemias muito severas, que normalmente são causadas pelos picos de ação das insulinas que ele usa em seringa ou que ele usa com canetas. Na realidade, você está se referindo, a doutora Carla está se referindo às insulinas NPHs, que na realidade são insulinas já de longa data. As primeiras foram introduzidas em 1946, né, lá para trás, né, são quase 60 anos. E elas têm picos de ação, e esse pico provoca hipoglicemia. E quando, no sistema de infusão contínua, a gente trabalha só com as ultra rápidas, então, que imita o que o pâncreas natural faz, né? Então, hoje em dia, a gente já tem outras insulinas mais modernas, que as insulinas basais, mas a gente vai falar isso numa outra oportunidade. Hoje nós vamos dedicar ainda a ação sobre o sistema de infusão contínua. E a doutora Carla, se me permite, ela realmente fala de conhecimento, não só de estudar, de ser uma grande estudiosa do diabetes e também do diabetes tipo 1, e ela como diabética tipo 1, já autorizada a dizer aqui em público, ela tem um conhecimento muito grande e usa bomba. Como é isso, Carla? Como é você conhecendo tudo e como você, como diabética tipo 1, a sua experiência como paciente? Bom, na realidade eu comecei a usar a bomba de insulina há 9 anos. E a indicação foi devido a quadros frequentes de hipoglicemia. Na época eu usava essa insulina NPH, que atinge um pico de ação, e esse é o momento que a gente fica mais exposto às hipoglicemias. E na época não existiam as insulinas basais sem pico. Então eu tinha essas hipoglicemias geralmente por atraso na hora da refeição. Residência, atendendo em consultório, enfim, coisas que me impediam de ter uma refeição regular na hora que eu deveria estar fazendo essa refeição. Bom, as insulinas basais que a doutora Carla se refere são as insulinas modernas, né? Então, a insulina glargina, a insulina detemir, né? São insulinas que hoje modificam completamente o tratamento e que não provocam hipoglicemia, não? Mas você estava falando exatamente das indicações que no seu trabalho o sistema de infusão contínua, a bomba, que facilitou muito a vida, né? Como é que eram? Então eram hipoglicemias que ocorriam algumas vezes ao dia, principalmente quando atrasava o almoço, essa era mais frequente, e que por ter essas hipoglicemias com uma frequência realmente grande, o que aconteceu é que eu
tinham os sintomas reduzidos. Quando eu tinha hipoglicemia, era difícil, às vezes, identificar essa hipoglicemia, porque meu organismo tinha se adaptado, né, com esses níveis baixos de glicose. Então, quando eu coloquei a bomba, o primeiro grande impacto que eu tive foi recuperar os sintomas de hipoglicemia. Por quê? Porque essas hipoglicemias ficaram bem menos frequentes. Então, meu organismo deixou de ficar adaptado àqueles níveis tão baixos de glicose e eu consegui de novo recuperar os sintomas de hipoglicemia. Você tinha as hipoglicemias que não eram percebidas? Não eram percebidas e nunca chegaram a ser o único episódio que eu tive de hipoglicemia mais severa, que eu precisei de ajuda de terceiros, que é a hipoglicemia severa é aquela que o indivíduo não consegue se recuperar sozinho da sua glicemia baixa. Então, desse tipo eu só tive uma, mas eu tinha regularmente, e isso estava apagando os meus sintomas. Esse aspecto eu acho muito importante do diabetes tipo 1, que não é bem cuidado, tem muitas hipoglicemias, muita hiperglicemia, enfim, um dado descontrolado, ele perde aqueles sinais e sintomas importantes. Quer dizer, você começa a sentir mal, começa a ter um suorzinho frio, começa a sentir tontura, a sensação de embriaguez, não é? Isso é sinal, todo mundo já sabe. Quem toma insulina, principalmente, tem hipoglicemia, é sinal que você está tendo uma baixa. Então, às vezes um açúcar, uma alimentação, uma coisa simples, né? Que você pode comer, você resolve o problema. É por isso que a educação para o paciente é fundamental. O paciente tem que estar instruído, o paciente tem que estar orientado. Você que é nosso telespectador, seguramente sabe disso, a importância desses programas, a importância da informação em diabetes para você. Então, nesse caso, o sistema de infusão acaba recuperando esses sintomas que são importantes, porque quando perde, a pessoa está bem, de repente entra numa hipoglicemia severa, sem aviso, o que às vezes não dá nem tempo de a pessoa tomar alguma coisa ou tentar se recuperar, não é? Mas outro aspecto que a gente não pode deixar de abordar, né, Carla, é o custo do tratamento, né? Eu acho que o custo é um custo alto, que precisa ser repensado em termos até de serviço público. De serviço público. Eu acho que o que a gente acha é o seguinte: quem precisa de bomba, precisa. Então, quem deve decidir se a pessoa vai ter indicação de bomba é o médico endocrinologista. Sim. O que está acontecendo hoje, infelizmente, às vezes, como disse um nosso que faz parte do nosso conselho consultivo, ele é de pessoa diabética, mas ele é um desembargador. E ele diz o seguinte: os juízes, os desembargadores é que estão decidindo se as pessoas vão tomar bomba ou não. Não é nossa função. Então é muito importante que eu acho que tem aqui haver um conselho de experts para ver, mesmo porque às vezes o clínico indica a bomba e ela não está bem indicada, ou às vezes ela está indicada, mas não naquele momento. A pessoa hoje está ainda tomando 2 doses de NPH, que infelizmente, preste atenção, se você é tipo 1 e toma 2 doses de NPH só, está ruim. Essa história precisa ser modificada. Você tem que consultar um endocrinologista, que o tratamento hoje, na realidade, são 4 doses de NPH e mais 3 doses de ultra rápida e combinadas, ou então uma insulina basal com 3 doses de ultra rápida. Isso é o esquema que deveria estar sendo feito. E às vezes a pessoa nem está monitorizando, nem faz seus testes, não sabe o que está acontecendo, tomando 1 ou 2 doses de NPH e quer passar para a bomba. Não dá certo, gente. Não dá certo. Então, primeiro vai seguir as etapas corretas. Depois, se houver realmente uma indicação, eu acho que a bomba é excelente. Os resultados são fantásticos. As pesquisas mostram que o padrão ouro no tratamento do diabetes é a bomba, sem dúvida alguma. Por quê? Na realidade, você consegue imitar o que o pâncreas natural faz, não é? com o sistema de infusão. É uma imitação da natureza. É o único sistema hoje que consegue imitar exatamente o que o pâncreas natural faz. Por isso que ele é um padrão, vamos dizer, considerado ouro, quer dizer, o melhor que existe em termos de... Mas tem que ser indicado, tem que ser precisamente
treinado, tem que ir por etapas até chegar lá, entendeu? Então, estas são noções importantes que a gente gostaria de estar discutindo hoje e acho que conseguimos, né, Carla? Bom, então, finalizando, né, esse nosso diálogo, realmente tem que se seguir esse escalonamento na programação do tratamento do portador de diabetes até se chegar na bomba de insulina. E o outro aspecto que também é muito útil, a bomba, é para aqueles pacientes que têm uma grande dificuldade no controle da glicemia no período noturno, enquanto estão dormindo. Tá? Então, eu acho que nós realmente conseguimos falar brevemente no que mais interessava.